Olha, minha rapaziada, costumam falar aqui nos comentários do canal e tudo mais que eu sou uma pessoa muito otimista quando se fala de Clube Atlético Paranaense, mas assim, eu vou ser bem sincero com vocês, nenhum maior dos pessimistas previa um vexame tão grande, né? Porque foi um vexame, foi uma vergonha. Como você quiser denominar, você pode ficar à vontade. E eu não tô aqui para reforçar o óbvio. Eu tô aqui para tentar trazer uma visão e informações importantes que eu acho que vão somar para o torcedor do Atlético. Lembrando que a Bplay é a nossa parceira, a nossa casa de apostas que tá junto com o canal Três Pontos. É só você ir aqui no link aqui de baixo, se cadastrar com o link da Bplay, que obviamente você tem uma série ali de oportunidades de se divertir junto comigo se você tiver mais de 18 anos. É muito difícil você estar aqui dando a cara depois de ver o Atlético ser humilhado. O Atlético foi humilhado em todos os sentidos. O Atlético foi humilhado tecnicamente, o Atlético foi humilhado na postura, o Atlético foi humilhado principalmente taticamente. Mas eu não tô aqui para bradar por uma revolução. Tem que cair o Barbieri. Isso aí quem vai definir é a diretoria de futebol do Atlético. No final das contas, eu até sei, eu vou contar para vocês no final do vídeo qual é a real opinião da diretoria de futebol do Atlético em relação ao Barbieri e o torcedor ter uma noção ali do que ele entende ser o melhor para o time dele, que no final das contas é o grande debate. O Barbieri hoje faz sentido pro que o torcedor do Atlético quer ver? Só que nesse cenário de vai cair, não vai cair, tem que cair, não tem que cair, eu acho que existem algumas críticas que precisam ser um pouquinho mais elaboradas. Eu acho que a crítica que a gente deve fazer de maneira mais, ou pelo menos que eu acho mais sensata, né? Você faz a crítica que você quiser, quem sou eu? Mas eu acho que o grande problema do Barbieri, não na questão tática, mas na questão de entendimento do que era um Atlético e Maringá, foi o Barbieri tentar neutralizar as qualidades do Maringá, e são muitas qualidades que esse time tem, que fez uma partidaça contra o Atlético, e esquecer que o Atlético tinha que ser o fator condicionante do jogo. O Atlético tinha que ser o protagonista do jogo. Uma palavra que o Barbieri falou quando ele chegou no clube. E no final das contas, a gente vai para um cenário que, beleza, o Atlético tem que ser o protagonista do jogo. Assim como o Atlético tem que ser um protagonista para toda a Série B. Um Atlético ele precisa aprender nesse jogo que o Novo Horizontino vai ter qualidades, que o Goiás vai ter qualidades, que o Cuiabá vai ter qualidade. Mas se a gente pensar primeiro em anular o adversário do que fazer o nosso jogo, a gente vai estar fazendo o que a gente fez em larga escala ao longo da temporada, que é correr atrás do nosso rival, do nosso adversário em questão. O Atlético correu atrás do Maringá 100% do tempo. Então, a opção tática do Barbieri, eu não acho que nem tenha sido o maior problema. O problema foi a postura. O Atlético alinhou uma opção tática que poderia ter outro comportamento com uma postura que aí sim me desagradou completamente em todos os sentidos. O Atlético não conseguiu atacar, o Atlético não conseguiu levar melhor nas questões de disputas individuais. No final das contas, se a gente bota em cima da mesa o que a gente viu nesse confronto, foi um Atlético, assim, na lona desde muito cedo. Foi um Atlético que estava esperando para ser nocauteado. E no final das contas foi. Agora, tentando entender um pouco mais taticamente do que aconteceu, eu não acho que foram os três zagueiros que fizeram o Atlético fazer um jogo tão ruim. Eu acho que o que fez o Atlético fazer um jogo tão ruim foi não conseguir sair dos encaixes individuais, da pressão individual que existia ali do time do Maringá. E, cara, eles fizeram uma partida incrível nesse sentido. De verdade. Pra mim, qualquer time do futebol brasileiro teria sofrido nas mãos do Maringá se eles repetissem esse grau de atuação, esse grau de, assim, de coerência na hora de pressionar, sabe? O Maringá, ele sabia o que fazia exatamente para anular movimentos que não são tão são movimentos não tão naturais do time do Atlético. O Maringá estava pronto para anular o Atlético e conseguiu anular o Atlético. Aí você pega um time que em questão de postura não estava tão bem. Você pega um time que em questão tática foi anulado. O Atlético entrou
para atrair o Maringá e sair em velocidade. Poderia ser uma boa estratégia. A gente conseguiu uma escapada. Uma escapada só. Então, assim, a incapacidade do Atlético, eu acho que foi construindo mais o resultado do que qualquer coisa. E também tem muito fruto do Maringá em potencializar nossa incapacidade de, por exemplo, ter uma saída rápida a partir dos nossos volantes. A partida de Raul e Filipinho com bola é uma negação. O que talvez mostre a grande necessidade que o Atlético tem hoje de ir no mercado, e a gente tinha conversado mais cedo quando a gente falou sobre o Diego Pituca. O Diego Pituca é um cara que chega e encaixa exatamente nessas necessidades que o Atlético tem, seja para manter um pouquinho mais a bola. O Atlético em nenhum momento, enquanto o Maringá competia, conseguiu ter uma posse de bola que levasse o mínimo de perigo, mas também um volante que pudesse dar esse passe de ruptura pra gente sair rápido e botar, por exemplo, o Luiz Fernando em progressão. O Luiz Fernando conseguiu estar uma vez em progressão, o jogo estava em 0-0. Ele acaba errando o passe pro Velasco. Aí a gente entra naquela fantasia, né? O que poderia ter acontecido se o Luiz Fernando tivesse acertado o passe? Mas no final das contas, nada disso importa. No final das contas, nada disso faz mais sentido a gente pensar. O Atlético, a partir de agora, tem 15 dias para trabalhar. Vão ser 15 dias que eu tenho certeza que o time ele vai, de alguma forma, tentar chegar da melhor maneira possível numa Série B, depois de uma eliminação completamente bizarra. A eliminação pro Maringá não pode gerar mais consequências do que já gerou. O Atlético precisa aprender com essa eliminação e não fazer com que essa eliminação vire um trauma. O Atlético não pode entrar traumatizado na Série B. O Atlético tem que entrar de pescoço, queixo em pé aqui. Pescoço erguido, com postura do principal time da competição. E de verdade, não é uma eliminação para o Maringá num jogo onde claramente o nosso técnico perdeu o confronto tático, que vai me fazer entender que a gente não é o time com mais capacidade técnica de uma Série B de ser promovido para uma Série A. O que, na teoria, é um indício, é um caminho, mas não necessariamente garantia de muita coisa. Agora vamos falar o que eu consegui apurar para vocês. Existe alguma chance do Barbieri cair? Um Barbieri que, para acho que 100% do que eu vi, foi taxado como o principal responsável por essa eliminação vexatória por parte do CAP. E assim, eu não tô aqui para falar que se o Barbieri tem que ser demitido ou não tem que ser demitido, mas o Barbieri precisa ser cobrado. A gente falou isso antes do jogo, que ele tava entre o burro e o gênio. E no final das contas ficou muito claro que nessa linha tênue ele foi pro lado do burro. Ele optou por uma estratégia que não deu certo. E acho que a cobrança tem que ser nesse sentido. Você chamou a responsabilidade para si, você mudou um cenário que estava dando certo, que não necessariamente daria certo contra o Maringá, mas você mudou um cenário que estava dando certo e as coisas degringolaram. E as coisas elas foram por água abaixo. Então, o Barbieri, assim como um jogador que faz uma partida tenebrosa, ele precisa ser cobrado. E em relação, pra gente terminar, da informação, né? Uma informação muito preciosa, existe chance do presidente Mário Celso Petralha demitir Maurício Barbieri depois do que a gente viu? E a resposta é muito clara, nenhuma. Conversando com algumas pessoas, parece que o aprendizado da temporada passada realmente aconteceu. O Atlético, ele entende que não é demitindo o treinador a todo momento que vai encontrar as soluções. Eu entendo o torcedor que vai cobrar e vai querer e vai pedir a saída do Barbieri. Mas nesse momento, internamente, o trabalho ele ainda é bem avaliado, mesmo depois de tudo que aconteceu. Vamos ver. Vão ser 15 dias agora pra gente dar uma respirada, ver se consegue marcar um amistoso. E dia 4 na Curuzu tentar fazer o melhor jogo possível. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis.